Olá, meu nome é João Leandro, eu trabalho no escritório de gestão de processos do Poder Executivo de Santa Catarina, o EPROC, e trabalho como analista de processos. E o vídeo de hoje é específico sobre o Canvas, o nosso Canvas de análise de processos, que tem como objetivo nos auxiliar a compreender melhor o processo que está sendo trabalhado, o processo que está passando pelo ciclo de melhoria e transformação. Eu vou explicar cada um dos campos, tentar deixar bem claro quais são os principais problemas que surgem, que as dúvidas que geralmente, os equívocos que o pessoal comete quando vai preencher. E mesmo após o vídeo, se houver alguma dúvida ainda sobre o preenchimento do Canvas, lá na virtual estão os nossos contatos, você pode entrar em contato conosco, que assim que possível a gente responde sem problema nenhum as dúvidas que ainda permanecerem. Então, bem rapidamente, a gente elaborou uma situação hipotética e a partir dessa situação que a gente vai preencher os campos do nosso Canvas. Vou ler para você, depois vou ler toda a situação, depois ela vai ficar aqui numa outra tela para poder mostrar para vocês eu preenchendo o Canvas. Mais qualquer coisa pode voltar para cá e, e rever ponto a ponto caso precise. Só um recadinho antes de começar o vídeo, nosso Canvas ele tem um checklist para auxiliar no preenchimento, ele está disponível junto com a tarefa de preencher o Canvas, e caso a minha velocidade não esteja assim, como é um curso introdutório, eu tento falar o mais explicado possível, mais devagar possível, às vezes repito alguns pontos para ficar para afirmar bem o conceito, a definição. Então, se por acaso estiver num ritmo muito devagar, no YouTube tem a barra embaixo do vídeo com a engrenagem, que são as configurações do vídeo, e lá pode aumentar a velocidade para 1,5, 1,75, 2, e aí o vídeo fica mais rápido, caso esteja muito devagar. Mas, passados os recados iniciais, eu vou começar aqui a ler a nossa situação hipotética. O setor de manutenção predial da Secretaria de Administração percebeu problemas em seu processo de receber solicitações de reparos de maneira geral. Dessa forma, entrou em contato com o Núcleo de Gestão de Processos, o NUPROC, da Secretaria, e descreveu que alguns pedidos de reparo estavam sendo perdidos, outros demoravam muito e outros de urgência menor eram realizados antes de reparos com maior urgência. Por sua vez, o NUPROC entrou em contato com o EPROC Santa Catarina, informando da necessidade de implementar o ciclo de melhoria e transformação de processos no caso específico, sendo que você foi nomeado pelo coordenador do EPROC-CC como responsável por aplicar a iniciativa. Foram realizadas 3 reuniões de compreensão de processo com o objetivo de entender a situação atual, e participaram dessas reuniões você, membros do NUPROC, o diretor da diretoria na qual o setor de manutenção predial faz parte, o gerente do setor de manutenção predial, bem como todos os servidores, estagiários e terceirizados da diretoria. Então, em resumo, antes de eu falar aqui ponto a ponto sobre o processo, uma situação hipotética que acontece até que com frequência. Um setor percebe problema em seu processo, entra em contato com o NUPROC ou então diretamente com o EPROC, pedindo auxílio para rever o processo, para a gente poder trabalhar o que a gente pode melhorar nesse processo para ele se tornar mais eficiente, mais eficaz. Então, nessa situação aqui foi hipotética, foi o setor de manutenção predial, os processos quando havia um problema no prédio para ser reparado não estavam sendo bem executados, e você foi definido como responsável para tocar essa iniciativa, né? Para entrar em contato com o setor, realizar reuniões e partir para a melhoria do processo. Então foram feitas reuniões, participaram você, membros do NUPROC, mais o pessoal diretamente responsável pelo processo, e as informações que foram extraídas do processo foram as seguintes. A solicitação chega ao setor ou o próprio setor identifica uma situação onde é necessário reparo.
Existe um formulário o qual deve ser preenchido pelo solicitante e enviado ao setor para formalizar a demanda. Quando a solicitação vem sem formulário, sem o formulário que formaliza o pedido, deve-se preencher o formulário para, aí sim, cadastrar o pedido no SIGMAN, o Sistema Hipotético de Manutenção. Atividades geralmente realizadas por estagiários. Em seguida, o pedido é analisado quanto à sua viabilidade, complexidade e urgência por um servidor. Após a análise e cadastro, o pedido vai para o gerente do setor de manutenção predial, que, caso esteja de acordo, encaminhará para a equipe terceirizada, responsável por executar o reparo. A equipe não tem definida formalmente a prioridade de atendimento dos chamados, mas informalmente a solicitação menos complexa é atendida prioritariamente. Os casos mais graves que envolvem risco de acidentes, ou as demandas que chegam com pedido especial do gerente do setor de manutenção predial. Então, basicamente, esses são os pedidos que são realizados antes dos outros. Não há nada formal definido qual vai ser feito antes de outros. É designado um membro ou uma equipe para realizar o reparo, sendo que há primeiramente um alinhamento de data e horário para a verificação da situação entre a equipe designada e o setor que solicitou o reparo. No dia definido, é verificada a situação e, se for possível realizar o serviço no momento, o técnico ou a equipe já realiza o trabalho. Mas caso precise de uma segunda visita, é definida outra data e horário para execução. Finalizado o serviço, a equipe ou técnico responsável irá inserir os dados relativos ao serviço no SIGMAN, data, horário e detalhamento do serviço, bem como alterar o status do chamado para concluir. O processo volta para o gerente do setor validar a conclusão. Entretanto, as demandas são recebidas via SGPE, telefonema, e-mail ou presencialmente com ou sem formulário. Podem ocorrer situações nas quais o serviço não é executado, como solicitação de duplicidade, falta de material para realizar o serviço, não foi encontrado problema para sanar, entre outros. Então, pessoal, é uma situação hipotética aqui. A gente ilustrou uma situação de um processo com informações que a gente pode preencher o Canvas. E quando nós estamos realmente preenchendo o Canvas numa reunião, a gente usa o Canvas para dar um roteiro na reunião, né? Para a gente evitar de esquecer alguma informação importante, para tentar evitar que a reunião se estenda com assuntos que não são tão relevantes. Mas é bem comum, a gente vai fazer a reunião e os problemas são desabafados, as situações são colocadas entre todos para ser discutidas, mas o Canvas aqui basicamente tem todos os campos que vão ser importantes a gente levar para as etapas seguintes de melhoria de processo, né? Como o desenho do diagrama, como o desenho do diagrama do as-is e para dar base para a gente desenhar o diagrama do to-be também, pensar nas melhorias. E é muito comum que mesmo após a gente fazer esse Canvas e fazer as reuniões que vão nos elucidar sobre o processo, fazer com que que a gente compreenda o processo, mesmo assim podem faltar informações, a gente perceber que alguma coisa não bate, alguma informação não bate com a outra, então a gente pode fazer novas reuniões, é comum. Mas o fato do Canvas estar estruturado já deixa bem completa, já nos dá bastante base para a gente continuar o ciclo. Do Canvas tem esse cabeçalho inicial, com o nome do processo, que no momento a gente pode ou pode ainda não ter um nome oficial do processo, então a gente coloca um nome que vai nos representar o que a gente está trabalhando, quem que é o responsável pelo processo, aquela pessoa que vai ser o contato mais direto, a elaboração de quem está preenchendo os campos do Canvas, a vinculação do processo à cadeia de valor. Então, para preencher esse campo é necessário já ter a cadeia de valor desenhada, o setor de competência, que seria o setor responsável pelo processo, o setor que vai medir e vai responder pelo processo, o contato, geralmente um e-mail ou talvez o celular do responsável pelo processo. Categoria do processo, a gente vai dizer se ele é um processo de gestão, um processo finalístico ou um processo de sustentação.
aquela classificação que a gente já viu no material do curso, a data e a versão que está sendo elaborado esse Canvas. Depois daqui a pouco a gente já vai preencher com relação à situação hipotética, mas só para falar de uma maneira mais geral aqui, geralmente a gente começa preenchendo alguns ou todos os campos do cabeçalho, só para a gente não perder as informações mais importantes aqui do cabeçalho. E a gente começa preenchendo esse T, existe um T aqui, é uma linha mais em negrito do Canvas, que representa as entradas do processo, o processamento e as saídas. A gente começa preenchendo o T, depois a gente passa para esse U aqui embaixo, com algumas informações adicionais que também são importantes para que a gente compreenda o processo. Bom, agora só antes da gente começar a preencher os campos com nossa situação hipotética, o arquivo que você não tem disponível em formato de PowerPoint tem um slide que é o Canvas vazio, sem nada além do Canvas. Um segundo slide já com os post-its que a gente pode usar para preencher as informações. E um terceiro slide com um exemplo de preenchimento do Canvas. Vão estar aqui os campos preenchidos. A gente pensou num processo que seria mais universal, que todos façam, tipo as compras do mês. Então a gente preencheu com esse processo de fazer as compras do mês, para tentar explicar de maneira mais prática, mais fácil, como seria preencher o Canvas, né? O que cada campo representa. Mas esse vídeo aqui serve justamente para isso, para a gente ver o que preencher em cada um dos campos. Então tá, a gente teve aquela nossa situação hipotética. Vou botar aqui em outra tela para poder falar com vocês. Como é que a gente começaria? Eu vou começar pelo cabeçalho aqui. Qual é o processo? Vou botar aqui o nome genérico, solicitar reparos prediais. Isso aqui um pouco, né? O responsável, não temos o nome dele aqui nas nossas informações. Vou botar como gerente do setor manutenção predial. Ele é o responsável pelo processo. Está sendo elaborado por mim, vocês vão botar o nome de vocês. Não, para o exercício que vocês têm que fazer no módulo, não precisa preencher o nome de vocês na elaboração, pode botar o nome fictício porque a gente não tem acesso ao nome de quem fez, para não influenciar na correção. Vinculação à cadeia de valor. Aqui a gente vai colocar com base na cadeia de valor do estado, que a gente tem lá no site do epropcc.gov.br, que seria vinculada ao macroprocesso de gestão de bens e serviços. Processos relacionados aos bens e serviços do Estado. Né? Processo de, já vou preencher aqui a categoria de sustentação. Setor de competência. É o setor de manutenção predial. Vou botar aqui a data de hoje. Vamos botar a data de hoje. Mas aqui iria a data de hoje e a versão é a primeira versão. E o contato seria o contato do gerente. Vou botar aqui manute@sc.gov.br, e-mail fictício também. É só para elucidar o que é o campo. Então tá, o primeiro campo aqui a gente vai começar pelo T, como eu falei anteriormente. O primeiro campo é de atores envolvidos. Atores envolvidos são aquelas pessoas que efetivamente fazem algo
durante o processo. A gente, quando vai corrigir os canvas do curso, a gente percebe muita gente colocando o eproc, o nuproc, o nome de alguém relacionado à melhoria do processo, e não é isso que esse campo quer, quer nos informar, quer mostrar, quer deixar claro para a gente sobre o processo. Esse campo tem que mostrar quem efetivamente faz algo relacionado ao processo, no caso deste canvas, de fazer reparos nos prédios da administração, quem efetivamente está envolvido, faz alguma ação durante esse processo. Então não vai aqui eproc, não vai aqui no proc, não vai aqui o seu nome por estar fazendo a melhoria do processo, mas sim quem efetivamente vai estar envolvido quando o processo de solicitar reparos prediais for executado. Então, o solicitante, como a gente viu aqui no nosso texto, o solicitante inicia o processo. Pode ser que não exista solicitante, em alguns casos o próprio setor faça esse papel, mas em alguns casos tem o solicitante. Temos também... Aqui a gente poderia colocar de uma maneira genérica, se a gente não quiser ser tão detalhista, seria só mais o setor de manutenção predial. Mas como a gente está fazendo um detalhamento sobre o processo, a gente quer entender quem tem seus papéis durante o processo, vamos dizer quem faz o que dentro do setor de manutenção predial. Então a gente viu que o estagiário do setor vai fazer lá o cadastro o cadastro no sistema, vai preencher o formulário, se não tiver um formulário já preenchido. Temos também o servidor do setor de manutenção predial, que ele vai fazer lá a análise, vai dizer quais são as classificações de urgência, de prioridade do pedido. O que mais que a gente viu? A gente viu a equipe de manutenção. Pode ser tanto uma equipe quanto equipe técnica de manutenção, quanto só um técnico que vai efetivamente reparar o problema que foi identificado. A gente também viu o gerente do setor de manutenção predial, que vai chancelar o serviço, vai autorizar, vai ser o responsável por fazer o pedido ir para frente e para chancelar o serviço feito ou não. Então a gente encontrou esses atores aqui, a gente pode deixar aqui mais facilitar a leitura. E esses são os atores envolvidos. Quais as entradas, os principais insumos? O que seriam as entradas? Aquilo que dá o start para o processo, aquilo que inicia o processo. Então, quando a gente fala de solicitar os reparos prediais, a gente viu ali todas aquelas informações da reunião, das reuniões que teve com os setores, a gente viu que o que começa o processo é a identificação de problema predial, vou botar assim. Então, identificou um problema no prédio de qualquer natureza, elétrico, hidráulico, vai chamar vai dar o start para o processo. E aqui a gente pode aproveitar para deixar mais informações relacionadas à entrada, por mais que não seja o gatilho, o start do processo, a gente pode incluir outras informações que facilitem o nosso desenvolver do nosso desenho do diagrama do ESIS. Então a gente pode colocar que existe um formulário a ser preenchido. A gente viu que tem esse formulário de solicitação. Licitação de manutenção. E além do formulário, a gente viu também, lá foi identificado algumas outras formas que o processo inicia. São formas, né? Não são os gatilhos, não são exatamente aquilo que dá o start no processo, mas a gente viu que e-mail, telefone, SGPE e presencialmente são outras formas
que pessoas entrem em contato com o setor com relação ao início do processo. Então, a gente deixa só a título de informação, o principal aqui é a identificação do problema predial, que vai dar o start no processo, e as outras formas e as maneiras que o processo começa, se inicia, a partir do formulário, ou de e-mail, telefonema, SGPE ou presencialmente. Aqui, nos principais atividades, a gente vai colocar tudo que a gente identificou como passo a passo do processo, como as atividades, as tarefas que são executadas, que vão levar à saída do processo. Então, identificou o problema no prédio, o que vai acontecer nesse processo? A gente viu que tem o preenchimento do formulário. Aqui, nesse momento, a gente já viu no curso, tem uma nomenclatura padrão do EPROC, mas nesse momento aqui do Canvas não tem muito essa questão de nomenclatura. Eu já estou acostumado em fazer verbo no infinitivo, mas é só para facilitar depois, quando eu for desenhar, já estou acostumado com um verbo, mas do jeito que vocês quiserem preencher, o importante aqui no Canvas é a gente ter a informação para auxiliar o desenho do diagrama no ASIS. Preenche o formulário, encaminha para o setor manutenção predial. Pode ocorrer de não ter vindo com o formulário, então, quando sem formulário, tem que preencher, alguém vai preencher o formulário. Essa vai ser a etapa. Eu costumo colocar também aqui, quando eu tenho bem definido, seria solicitante, aqui também solicitante, mas aqui eu já acho interessante colocar a informação para lembrar que vai ser o estagiário que já vai fazer essa etapa. E também quando sem formulário, tem quando for o próprio, não só quando vier sem formulário, mas quando for o próprio setor de manutenção predial identificar o problema, né? E quando o próprio setor é o solicitante. Então também vai ser o estagiário que vai fazer esse preenchimento. Próximo passo, próxima atividade vai ser cadastrar o sistema, Sigma, também estagiário. Depois de cadastrar, vai ser analisado a viabilidade, a complexidade e a urgência desse reparo, e é feito pelo servidor do setor de manutenção predial. Depois dessa etapa de análise de viabilidade, vai ser analisada analisar a solicitação em si, vou deixar com esse nome, da solicitação e cadastro no Sigma pelo gerente. Feita essa análise pelo gerente, a gente o processo é encaminhado para a equipe técnica. Encaminhou para a equipe técnica. É designado equipe ou técnico, ou membro da equipe, vamos deixar mais claro, para a realização do serviço. Designou um membro, é agendada e realizada a reunião
para a verificação do problema com o solicitante, no caso se houver o solicitante, né? E aí a gente viu que é realizada essa reunião, verifica o problema, vamos deixar bem claro. Essas etapas aqui já dá para entender, né? Que é com um membro da equipe técnica ou com uma equipe técnica. E aí, se for possível, realizado o reparo, já vai ser realizado o reparo. Ou, se não for possível, vai agendar a data para o reparo. Aí vai ser feita finalizada a solicitação do sistema. E por último, o gerente vai validar o serviço realizado. Deixa eu ver claro o que é o gerente, para a gente entender. Aí, essas etapas aqui é muito provável que a gente, quando for desenhar o diagrama, elas vão bater. Essas atividades vão ser as caixinhas, né, os retângulos que representam as atividades lá no diagrama do processo. E é bem comum, a gente fez as reuniões, a gente identificou tudo, a gente vai chegar lá, quando for desenhar o diagrama, a gente vai perceber, e isso daqui? E se não der certo? É bem mais fácil quando a gente está desenhando, quando a gente botou lá no diagrama, a gente perceber que falta alguma coisa, que a gente tem um insight que naquela atividade pode ser que não aconteça desse jeito. O que é feito quando não acontece, quando não segue o caminho feliz, quando não dá tudo certo? Então, é bem comum, na reunião a gente não consegue pensar, passa batido, ou então simplesmente não faz parte do processo comum, então a gente os donos do processo não lembram de falar, não faz parte do dia a dia deles, essas situações atípicas, mas nós que estamos desenhando o diagrama, principalmente quando a gente desenha o diagrama, a gente percebe que essa etapa aqui a gente acha que pode não dar certo, e aí, como é que é feito? E aí a gente volta para falar com os donos do processo o que acontece quando não dá certo. Mas as informações que a gente tinha da situação hipotética eram essas, das etapas das atividades. E quais vão ser as saídas deste processo? Se deu tudo certo, a gente vai ter o reparo realizado. Mas a gente viu que tem outras saídas, né? Algumas a gente pode colocar aqui como solicitação não atendida. E aí a gente viu lá, foram apresentados alguns exemplos para a gente, que é a solicitação de duplicidade, ou faltou material para fazer o serviço, o problema não foi mais encontrado quando os técnicos foram fazer a vistoria, a verificação do problema. Mas basicamente isso. Essas duas saídas do processo. E quem são os interessados? Aqui os interessados a gente tenta não colocar algo muito amplo, muito, por exemplo, a sociedade, porque com o prédio funcionando corretamente, o prédio sem problemas, os funcionários vão trabalhar melhor e aí a sociedade vai receber. A gente tenta ser um interessado mais direto no processo. Então, quem são os interessados?
diretamente ligados ao processo. O solicitante, que fez o pedido para que o problema fosse sanado. O setor de manutenção predial, que está diretamente ligado com a questão de ter o prédio funcionando de maneira plena, né, sem problemas. Então, basicamente, foram esses interessados que eu encontrei aqui na situação hipotética. E aí a gente vai para os campos adicionais aqui do nosso Canvas. A gente começa com os parâmetros SGPE. Esse campo aqui, ele está estritamente relacionado com processos que são tramitados no SGPE. Então, os processos que são tramitados no SGPE, eles têm alguns campos a serem preenchidos, né? O setor de competência, assunto, classe, o nível de sigilo, são todas informações que devem ser preenchidas no SGPE. E quando são relacionados a um processo específico, é interessante que eles sejam padrão, né? Que eles não sejam cadastrados de forma diferente para prejudicar relatórios e pesquisas futuras. Então, esse processo aqui a gente viu que tem um sistema específico dele, né, o Sigma, apesar de que pode ser feita uma solicitação via SGPE. Seria interessante, então, que o setor de manutenção predial ele preveja que quando os processos vierem via SGPE, sejam feitos em tal assunto, tal classe, cadastrados em tal assunto, tal classe, que tem um setor como cadastrado como setor de competência, o setor de manutenção predial, e o nível de sigilo pode ser público ou sem sigilo. Mas esses parâmetros vão ser definidos pelo setor de manutenção predial, e a gente não tinha essas informações aqui no nosso caso hipotético, nas reuniões feitas com o setor. Então eu só vou colocar aqui que os parâmetros não foram formalizados, mas é bem importante que os processos, especialmente aqueles que têm como sistema, como eu posso dizer, o sistema base, o sistema padrão de tramitação, o SGPE, que o setor sente junto com o escritório de processos ou com quem está com os núcleos de processos que estão fazendo essa melhoria, estão estudando esse processo, vejam lá quais são os assuntos e classes, qual que é referente ao processo e definam eles aqui. E se não existir, que providencie um assunto e classe que seja específico a esse processo, que facilite o cadastro e a recuperação das informações posteriormente, né? Então vai escrever aqui qual que é o assunto, qual que é a classe, vai escrever aqui qual que é o setor de competência, qual que é o nível de sigilo e quaisquer outras informações que devem ser padrões no SGPE vão aqui nesse campo de parâmetros SGPE. Recursos tecnológicos do sistema de integrações que a gente viu foi o Sigma. O SGPE é só uma forma que o processo vem, né? Não é exatamente onde as atividades são realizadas neste processo. Talvez a gente poderia colocar aqui talvez o e-mail, mas também são formas que chegam, né? Que a solicitação chega no setor de manutenção predial, mas não é onde a gestão do processo é realizada, né? Não tem um cadastro do serviço, como ele é feito, e é tudo no Sigma. Então a gente vai deixar só o Sigma aqui. Mas poderia ter outros aqui. Às vezes essa designação de equipe ela é feita em cadastro em Excel, que o gerente controle quais os membros da equipe estão mais ociosos, quais estão mais atarefados. Então poderia ter, a gente não tem essa informação, nesse caso hipotético, mas se houvesse esse controle de atividades da equipe no Excel, a gente colocaria aqui o Excel junto, ou qualquer outro que fosse o sistema. Esse campo aqui de descrição do processo, de uma forma sucinta, a gente deixa claro o que acontece no processo. Então, vamos deixar aqui resumidamente que é um processo com a finalidade de formalizar a necessidade de reparo no prédio da administração e encaminhá-lo para a resolução.
Então aqui, com poucas palavras, a gente tenta resumir o que acontece no... Com problema aqui em arrumar um post-it, deixar bonitinho. Mas aqui a gente deixa mais claro, de maneira sucinta, o que acontece no processo, que aí vai auxiliar em algumas etapas no futuro também, que a gente precisa descrever o processo. Legislação e outras referências, não temos essas informações aqui no nosso caso hipotético também, mas nesse campo a gente vai colocar todas as leis e normas e instruções e portarias que regulamente esse processo. Então, se tivesse, né, se a gente tivesse informação lá, lei tal de tal ano, portaria tal, portaria tal de tal ano, instrução normativa tal, enfim, seria esse campo de legislações deixa claro quais são as normas que regulamentam o processo. Por fim, a gente tem um campo bastante importante, que é o de indicadores de performance, né? Quais seriam os indicadores que poderiam demonstrar a performance do processo, de como está sendo as saídas, a produtividade do processo. Então, também a gente não tem nenhuma aqui nesse caso hipotético, nenhuma informação que foi tirada das reuniões, mas a gente pensa, lendo aqui o processo, a gente pensa alguns indicadores que poderiam ser importantes, que poderia deixar claro como é que está sendo a performance de realização desse processo. Um indicador de tempo, né? Talvez um tempo médio para atendimento, quanto tempo demora desde a solicitação até a finalização do processo, em média. Deixa claro quanto tempo demora, mais ou menos, demora em média, né, esse processo. Um indicador de atendimento, de eficácia, percentual de solicitações atendidas ou de não atendidas, para a gente saber quantas solicitações acabam não indo para frente, de atendidas, e a gente já tem as não atendidas. E um outro indicador que seria interessante seria um indicador financeiro, talvez algo relacionado a quanto foi gasto em reparos no ano, enfim. Vou deixar esse campo aqui em aberto. Se vocês tiverem ideia, pode botar aí nos comentários alguma sugestão de indicadores. É bem comum quando a gente vai apresentar, a gente vai fazer a reunião e preencher o Canvas, é bem comum as áreas não terem indicadores formalizados. E também é bem comum a gente ouvir que, mas o nosso serviço não tem como medir, é difícil medir ou depende de outras pessoas. Então, é importante que nós, como responsáveis ou não exatamente como responsáveis, mas que está auxiliando na melhoria desse processo, tentar convencer e tentar deixar claro de que os indicadores são importantes, que mesmo que não tenham, é possível que toda a área tenha, todo o processo tenha, e dar sugestões, né? A gente pensa junto com a área, que é difícil para nós que não estamos lidando dia a dia com o processo, saber o que é realmente importante medir, que realmente vai demonstrar a eficácia e eficiência desse processo, mas a gente segue nessa linha. Eu sempre penso em indicadores de tempo, que seria ligado à eficiência, né, de financeiro também ligado à eficiência. Penso também em algum indicador de eficácia, seria percentual de atendimento ou de não atendimento, né? A gente saber se está sendo concluído, às vezes relacionado a prazo também, percentual de solicitações atendidas dentro do prazo ou fora do prazo, se tiver um prazo, no caso, na legislação, nas normativas. Mas mesmo que não tenha e mesmo que a área ache que não dê para medir, é importante para nós que estamos auxiliando nessa etapa de melhoria de processo, a incentivar, convencer da importância do indicador e já ajudar a sugerir
indicadores que talvez sejam importantes para a área. Então, basicamente, são esses os campos. Deixa eu tirar aqui o zoom. Os campos do Canvas. Espero ter sido claro, direto, não ter que o vídeo não tenha ficado muito longo. E se alguma dúvida ainda persistir, os nossos contatos estão na virtual. Pode entrar em contato com a gente responde. E é isso, um bom curso para vocês.